Olá, pessoal, muito boa noite a todos. Que alegria estarmos entrando dentro de tua casa mais uma vez. Você se lembra que eu disse a semana passada que eu estaria com um convidado muito especial que estaria conosco falando sobre algo novo. Não vou repetir a palavra ainda. O nosso programa, como você sabe, chama-se A Vida Continua. Eu vou perguntar para o nosso convidado como eu falaria este nome de programa na língua Esperanto. Boa noite, Roberto. Como vai? Boa noite. Tudo bem? Bem, muito obrigado. Obrigado nós por você estar conosco no programa. Como eu falaria E a Vida Continua? Roberto, fala para os nossos espectadores. Boa noite. Bona noctam. Bonam vesperam. La vivo sequivas. Ao sequivas la vivo. Bonam vesperam. Viram? Isso é a língua Esperanto. Aí estamos entendendo que é uma língua diferente. Por isso trouxe o Roberto hoje para falar com você, para cada um de vocês que está em casa, porque eu quero que você saiba que nós iremos fazer um curso de Esperanto. Se você se interessar, depois de nos assistir, você pode estar ligando para nós. Eu vou deixar um telefone no fim do programa, é um telefone particular meu, e você pode ligar para mim dizendo: Ari, me interessei por essa coisa de Esperanto. O que eu tenho que fazer para me inscrever? Tá tudo bem? Então eu vou começar com o Roberto, meu amigo Roberto. Eu gostaria de saber que você dissesse para os nossos espectadores como começou essa língua, Roberto. O que é o Esperanto? O Esperanto, ele tem mais ou menos uns 200 anos de criação. Foi criado então por alguém? Foi criado por Lázaro Ludovico Zamenhof. Um homem então criou essa língua. Exatamente. Lázaro Ludovico Zamenhof era judeu, profundo conhecedor do latim e profundo conhecedor do hebraico também. E Zamenhof, naquele tempo, na cidade de Bialystok, Onde é essa cidade? Na Polônia. Na Polônia. Na Polônia. E acontece que Zamenhof via muita discussão, os poloneses não entendiam os judaicos, os judeus, aquela coisa toda. E ele, como era conhecedor de ambos idiomas, ele resolveu criar um idioma que viesse a acudir à situação. Agora, no dia de hoje, o Esperanto está alastrado pelo planeta inteirinho. Que bom. Em todos os países se fala o Esperanto, mas só de uma quantidade pequena de pessoas. Entendo. Embora esteja no planeta todo, em todos os países, essa língua é ensinada e ela é ainda conhecida por poucas pessoas. É isso que você está me dizendo. Lamentavelmente, é isso que acontece. E no Brasil, como está o Esperanto? No Brasil, o Esperanto está avançando a passos lentos, mas estamos trabalhando e fazendo alguma coisa para que os brasileiros também desenvolvam la internacia lingvo. Então, você disse essa palavra em Esperanto, que eu imagino que seja uma língua internacional. Yes. A ideia de Zamenhof seria a de criar uma língua internacional que não tivesse uma pátria, como, por exemplo, o inglês na Inglaterra, o francês na França, o italiano na Itália, ou o latim na Itália, o espanhol na Espanha, o português em Portugal, e assim iremos o chinês na China, ou mandarim. Então a ideia dele, Roberto, me corrija ou complemente o que eu estou lhe perguntando. A ideia dele era a de que tivéssemos uma língua internacional onde todos nós pudéssemos nos entender sem que essa língua tivesse uma pátria, é isso? Exatamente. O idioma neutro, sem ter aquela distinção de qualquer país. Mas, a cada tempo que passa, o Esperanto está avançando a passos lentos, como nós dissemos aí, agora há pouco, e então nós estamos desenvolvendo com passos firmes. E Zamenhof
era oftalmo, médico oftalmo. Ali era um médico, Também. Roberto. E ele fazia muita caridade na cidade de Bialystok. Entendo. Ele tinha por trás dele o sogro, que era um banqueiro, Tudo bem. e que também amparava o trabalho de Zamenhof. E hoje, no nosso Brasil, nós temos uma infinidade de organizações, associações, que usam o Esperanto para se comunicar com outros países. Até na internet o Esperanto funciona. Sim, sim. E- Sabe, Roberto, eu vi uma vez, viu, telespectador, que se você aprender Esperanto, se eu aprender Esperanto, e nós formos para a Europa, nós viajaremos a Europa inteirinha, sendo recebidos por inúmeros esperantistas que existem na Europa toda. Olha que coisa fantástica. Você não precisa, por exemplo, você aprendeu inglês, mas foi para a Alemanha. O que você vai fazer com o inglês na Alemanha? Você aprendeu inglês e foi para a Itália. O que você vai fazer com o inglês na Itália? É bem verdade que nos pontos turísticos, o inglês é conhecido por todo mundo. Mas se você for por um lugarejo, onde se vai falar aquela língua, eles nos avisam que, com toda certeza, haverá alguém conhecedor do Esperanto. É isso mesmo, Roberto? Indubitavelmente. Que coisa e cada boa, vez que você sair, eu mesmo já tive essa oportunidade de encontrar esperantistas estrangeiros, ao qual nós falamos em Esperanto. Pessoal da Hungria, pessoal da Iugoslávia. Então eu fiz várias experiências. E de forma que eu estive nestes locais aí, de São Paulo especificamente, onde eu conversei em Esperanto. Mi parolis em Esperanto com kelkaj internacia e personoj. Sed hodiaŭ mi estas tre ĝojega pro tion. Esperanto, Traduza. vamos traduzir dizendo, eu encontrei muitos esperantistas e me tornei feliz pela oportunidade de ter conversado em Esperanto com eles. Sed Esperanto estas tre facila lingvo. Sed mi parolas em Esperanto, ĉar estas ŝatata al mi. Então vamos traduzir. Esperanto, eu gosto muito do Esperanto, muito me agrada, e de forma que é um idioma que não tem bandeira, não tem pátria, é de todos indistintamente. Eu percebo que, de fato, ela tem essa coisa humanitária e universalista em o nosso planeta Terra, não é, Roberto? E eu tenho a impressão, Roberto, que ela é uma língua um pouco mais fácil de aprender do que outras línguas. Isto é uma impressão minha, e se isto é isso, você pode falar um pouco sobre isso? Indubitavelmente, eu volto a frisar que a partir do instante que você aprender o Esperanto, você terá condições de desenvolvê-lo com a maior naturalidade. E caso você vá para um outro país, você encontrando os esperantistas de lá como acontecem, então você deverá entender o que eles falam. Mi parolas em Esperanto. Esperanto estas tre facila lingvo. Sed estas trovata aŭ amikoj esperantistaj eksterlandanoj, vi bone komprenas lin aŭ ilin. Mi dankas kaj mi scias diri iom por helpi ĉiujn. Olha, vocês estão vendo que o Roberto está dando para nós, assim, uma deixinha de como se fala esse idioma. Claro que você percebeu, como eu percebi também, que não é um idioma fácil de entender. Mas temos várias palavras que nós entendemos, né? Do que ele disse, uma ou outra palavra nós pegamos e pudemos ter entendido. Então, eu vou perguntar para o Roberto, então, Roberto, se o Esperanto, ele é uma língua que está preso a sufixos, a radicais de vários outros idiomas? É essa a impressão que eu estou tendo? Sem sombra de dúvida. O Esperanto é um idioma como qualquer outro, mas só que ele tem um desenvolvimento avançado em relação a pronomes,
a radicais, tudo que existe em outros idiomas, o sistema no Esperanto tem também, porque Zamenhof era linguista. E ele Muito bem. tinha conhecimento de outros, até da língua portuguesa ele tinha conhecimento. Assim sendo também, Roberto, eu ouvi dizer que o Esperanto tem um esquema de 18 lições, de 18 aulas, que dariam condição de uma pessoa estar lendo, ouvindo e entendendo Esperanto. É isso mesmo? Exatamente. Esse método a qual eu ensino é o Che Metodo. E o Che Metodo, você tem 3.000 palavras de vocabulário. E você aprendendo a falar, a estudar este sistema, em pouco tempo você estará falando o idioma Esperanto com a maior naturalidade. Então, de forma que o nosso desenvolvimento é ensinar Esperanto. E eu não me preocupo com situação financeira. Eu nem cobro. Eu dou uma apostila, a pessoa vai, tira um xerox, me devolve o original e nós começamos a estudar. Kiu estas vi? Mi estas Roberto. Kiu estas vi? Mi estas Roberto. Kio estas vi? Mi estas instruisto. Professor. Quien iras vin? Mi promenas en la giardeno. Esperanto estas tre bongusta lingvo, kaj tre facila. Ok, vocês estão entendendo que o nosso professor Roberto está nos mostrando, tentando nos fazer compreender e acreditar que essa é uma língua muito fácil de aprender. Claro que, como toda língua, nós temos que estudar, nós temos que treinar. É lógico, ninguém ouve e já sai, né, como uma música. Você ouve hoje uma música, você, se não estudar essa música, daqui a um mês você já não lembra mais dela. No entanto, se você estudar durante um mês aquela música, vai chegar 30 dias depois que você ouviu pela primeira vez a música, você vai saber de cor e salteado tanto a melodia quanto a letra. Eu imagino que quando nós vamos aprender idiomas, não é, pessoal? Nós precisamos também de fazer o exercício e de estudarmos. A língua Esperanto, ela tem uma facilidade de aprendizado por terem regras simples, regras gramaticais simples. Então você que está me ouvindo aí, de repente você diz assim, mas eu não vou... Aquilo que o homem está falando lá é tão difícil, acho que eu não vou aprender nunca isso. Não acredite nisso, isso não é verdade. É um idioma, como disse ele, facílimo de aprender, desde que você também se dedique um pouco. No Lar Espírita Joana de Ângeles, o Roberto está convidado a iniciar um curso de Esperanto agora no mês de abril, e nós estamos te convidando. Vai ser de sábado, no período da tarde, se não houver nenhum imprevisto com ele, o professor, não é? Para que nós tenhamos o maior número de pessoas podendo vir participar desse... Você acabou de ouvir Roberto afirmando que ele é um idealista do Esperanto. Olha, presta atenção nisso. Não são muitas pessoas idealistas não, viu, gente? Aqui nós estamos frente a um idealista desta língua Esperanto e que tem como, assim, ele se sente como uma missão ensinar Esperanto para as pessoas. Se perguntasse para ele quantos alunos você já teve, eu sei que passam de centenas e centenas de alunos, porque Roberto ministra Esperanto na nossa cidade de Jundiaí há já algumas décadas. Então, você, se tiver interesse em aprender essa língua, venha aprender. Mas agora eu vou fazer uma pergunta meio chata para o Roberto. Roberto, por que é que eu devo aprender Esperanto? Você deve aprender o Esperanto por uma condição de internacionalismo, não universalismo, porque o planeta Terra não é o universo. O universo é o planeta Terra com todo o e resto. Outros tantos globos, outros é o sistema solar nosso, por exemplo, e mais alguma coisa.
Vocês viram que eles me deram uma puxadinha de orelha. Vai. Mas o interessante que várias obras do Chico Xavier também foram traduzidas para o Esperanto. Por exemplo, que eu me lembro agora, Nia Reimo, Nosso Lar. Nosso Lar. Cotopô, cotopô, cotopô. Cotopô que significa etc. Cotopô. Cotopô. Então, se alguém tiver condições de estudar, olha, uma vez por semana você terá o seu curso, você terá uma semana para estudar somente aquela lição, não vá para outra. Porque o método que nós ensinamos é um método de 30 lições. Quando você fizer as 30 lições, você dá um adeus ao Roberto e vai embora. Vai estudar sozinho, porque existem livros de gramática, uma infinidade de obras para você desenvolver o Esperanto. Agora, precisa estudar. Vi devas lerni la internacia lingvo. Roberto, deixa eu perguntar uma outra coisa que me veio agora na cabeça, assim, né? Em Jundiaí, há um núcleo de esperantistas ou não? Ou se não há, se há algum desejo de que isso um dia aconteça? Isso até pode acontecer. Havia este Esperanta grupo em Jundiaí. Bedauride Rabas Plus, Minecias La Causam. Você não sabe por que acabou? Vocês estão observando, sem ele saber do Esperanto, ele já traduziu. Então, Ari, de forma que esse nosso trabalho é um trabalho de desenvolvimento. Agora, eu não sou aquele culto, aquele inteligentíssimo no Esperanto. Eu conheço, eu sei falar, eu falo o Esperanto, eu entendo, eu escrevo. Isto porque o método que nós ensinamos ainda é um método super avançado para você conhecer. Que o estasi, Mi estasari. Listias parole, li comprenas bonai. Sim. Se li tre comprenes la internatia lingvo, cai la lernado, essas tre bela aulin. Muito bem. Vocês entenderam, então, que a vantagem de nós aprendermos o Esperanto, segundo o nosso professor... Olha, o professor Roberto é muito humilde. Ele é muito inteligente, sim. Ele tem muita capacidade, ele é muito culto, ele é um homem muito estudioso e ele ama o Esperanto. Porque o verdadeiro esperantista, pelos poucos homens esperantistas que eu já conheci, eles amam o Esperanto. É uma bandeira de vida para eles. É muito interessante isso. E Roberto é um desses idealistas do Esperanto na nossa cidade de Jundiaí. Outro dia ele estava sendo entrevistado na Rádio Cidade de Jundiaí e eu pude ouvir, que eu estava no carro, e eu estava ouvindo a entrevista de um radialista de lá, que não me recordo o nome, e com que lucidez eu pude ouvir este professor Roberto nos explicar sobre a língua Esperanto. Que coisa fantástica! E eu noto que nós, de uma forma geral, nós deveríamos sim estudar e aprender qualquer língua, não é, gente? Porque isso nos desenvolve a inteligência. No caso do Esperanto, nos faz internacionais. Olha que coisa. Você vai mandar para o Japão, no teu Google lá, e você vai pôr que você é esperantista e que você fala. Você vai levar um susto. Daqui a pouco, se você colocar no seu Facebook, você vai ver que você vai ter respostas de outros esperantistas japoneses que vivem lá e vão conversar com você como se falassem os dois uma língua altamente comum aos dois. Olha que coisa fantástica. Então, eu entendi que o Roberto nos está convidando para fazermos essa língua internacional, não é? A fim de que nós nos tornemos de uma forma internacional. Se você souber um pouco de inglês, é verdade que você consegue se comunicar com algumas partes do planeta, mas não com todas. Se você souber um pouco de francês, é verdade que você vai conseguir se comunicar com alguns países que têm a língua francesa. Se você souber um pouco de espanhol, a mesma coisa. Se você souber um pouco da língua árabe, a mesma coisa, mas não no mundo todo. Essa é a diferença do Esperanto.
Hoje o Esperanto está no mundo todo, como nos acabou de colocar, e eu não sabia disso, ainda numa forma pouca, mas em todo o planeta. Então significa dizer, se você aprender Esperanto, você conseguirá conversar com qualquer morador do nosso planeta Terra, aonde ele estiver, desde que ele também saiba o Esperanto. Não é isso, Roberto? Exatamente. Nós vivemos uma condição hoje no nosso planeta de comunicação. E Esperanto ainda é a comunicação entre os povos, embora haja outros idiomas também de grande ajuste na comunicação. Portanto, se vocês resolverem, aprendam o Esperanto. Agora, um detalhe, após o aprendizado, e que vocês forem estudar outro idioma, vocês vão ver a naturalidade que vai favorecer a quem estudar o Esperanto e estudar aquele outro idioma que você for estudar. Não me diga, que Esperanto interessante, é super Roberto. gostoso. Que interessante Que isso. eu estasi mi estas, Roberto. Que eu estasi mi estas personam, sed mi ne estas professoro, bom vole. Mi estas instruanto, ou esperanta instruanto. Você vê, Mi ne scias boni, sed mi instruas iam. Eu acho que ele quis dizer que ele é um instrutor de Esperanto. Estão vendo? Eu acho que ele quis dizer isso para nós, né? Ari, Mas nós acreditamos, Roberto, porque nós já vimos várias classes pelo qual você ministrou o curso de Esperanto e é onde houve muito entusiasmo daqueles que aprenderam. Pessoal, eu entendo que em Jundiaí não há um grupo de esperantistas. Já houve um dia, conforme Roberto já contou, e por não sabe que causa foi, desapareceu, não é? Mas quem sabe nós consigamos fazer um núcleo de esperantista, que imaginou, a gente combina, pessoal, manda tudo na internet um para o outro, né? Vamos nos encontrar no novo shopping, naquele lugar lá, numa lancheteria, no cinema, só falando Esperanto. Imaginou que beleza que é isso? Então, nós, os esperantistas que pudermos vir a ser, só será benéfico para todos nós. Roberto, agora, você sabe que esse é um programa espírita, né, Roberto? A gente fala sobre o espiritismo. Pois não. Agora, vou lhe fazer uma pergunta. É verdade, Roberto, que o Esperanto deve ao espiritismo a sua continuidade no Brasil? Também. Porque os outros ajustes, lamentavelmente, não são propícios, não querem fazer outras coisas, e por causa da situação financeira. E o Esperanto não procura dinheiro, não é o dinheiro que vai resolver o problema do Esperanto, mas sim aqueles que se dedicarem à matéria. Agora, dentro do Espiritismo, muitas obras do Chico Xavier também foram traduzidas para o Esperanto. O Evangelho segundo o Espiritismo, lá Evangelio, lá o Espiritismo. Então, tudo ajuda a desenvolver uma intelectualidade material e espiritual. Agora, por uma visão, o Esperanto não tem dono, graças a Deus. Então, nós trabalhamos em benefício da coletividade. Então, muitas vezes, nós queremos falar, nossa, mas o Espiritismo está ligado ao Esperanto. Não, está ajustado, mas não é aquela coisa de ser o dono, o proprietário do Esperanto. O Esperanto é de todos indistintamente. Existe na religião católica, não sei se tem ainda no dia de hoje, mas no Vaticano havia lá aulas de Esperanto. Na Rússia, o Esperanto foi bem desenvolvido, na Polônia, em todos os lugares. E nós temos no Rio de Janeiro a Federação Espírita Brasileira, que edita matérias em Esperanto. Então, de forma que é uma naturalidade muito grande. Agora, Roberto, eu também ouvi dizer que Emmanuel, eu não li nunca nada disso, mas que Emmanuel afirma que o Esperanto é a linguagem do mundo espiritual. Você já ouviu falar isso? olha,
Eu não ouvi, mas tudo pode acontecer, porque o outro plano é diferente do nosso plano da matéria. Embora nós tenhamos o espírito ligado à matéria, e é uma necessidade muito grande, mas ele tem razão de falar sobre isso aí, o Emmanuel. Então, porque lá é uma abertura, o plano espiritual é uma abertura completa, independente para católicos, evangélicos, etc, etc, etc. É de todos indistintamente. Sim. Por isso que Dio estas nia granda patro. Tu vi compreendes tiam, que eu me parolis? Eu acho que você quis dizer que um dia todos nós vamos falar o Esperanto, que é uma língua pátria fácil de aprender. E né? no aprendizado espiritual também. No mundo espiritual também. Então. Tá vendo, pessoal? Então, olha que convite que eu estou te fazendo. Eu estou te fazendo um convite para vir aprender o Esperanto no Lar Espírita Joana de Ângeles. Vou deixar meu telefone aí para você. E eu vou agora, por conta do nosso horário, fazer meu agradecimento ao Roberto e que ele faça as suas colocações finais para depois nós encerrarmos o programa. Roberto, de verdade, lhe agradeço muito por ter vindo. Foi um prazer muito grande e eu quero te dizer que você vai voltar outras vezes, viu? Aí, se Deus quiser, eu estarei presente em benefício do Esperanto. Porque quanto mais houver difusão dessa matéria, nós teremos uma fraternidade maior entre os povos, porque um povo não entende o outro, mas tem o idioma que favorece indistintamente. E Esperanto ainda é a solução para a humanidade. Muito obrigado, eu fico grato pela oportunidade de falar alguma coisa do Esperanto, mas o Roberto não é o proprietário do Esperanto. O Roberto somente ensina. Ele diz que ele é um instrutor, vocês entenderam, né? É. Bom, pessoal, nosso horário avança, não tem jeito, né? E muito rapidamente acabou o nosso tempo. E eu quero te dizer, mais uma vez, muito obrigado, né? O nosso editor de imagem, o Hélio, ele vai colocar o meu telefone agora no fim do programa e você vai poder ligar lá para mim. Eu vou autorizar que você ligue no meu consultório, se você tiver interesse, para se inscrever no nosso curso que vai se iniciar em abril. Então, eu vou ficar aguardando que você, se tiver interesse, comunique-se comigo, inscreva-se no curso e nós vamos passar o horário e o dia que isso vai começar. Bom, pessoal, com muita alegria vamos terminando o programa e te agradecendo mais uma vez por você ficar conosco nessa meia hora, que é uma meia hora tão agradável que nós passamos juntos, mas como sempre no final do programa, eu sempre deixo as bênçãos de Jesus sobre o teu lar, sobre a tua casa, a tua família, que haja sempre muita paz dentro de tua casa. E se por acaso a enfermidade avançou dentro dela e há alguém enfermo, doentinho, também vou rogar a Jesus que derrame os bálsamos de cura e de melhoras para essa pessoa que assim estiver doente. No próximo programa será ao vivo, esse teve que ser gravado, o próximo será ao vivo e eu aguardo você aqui mais uma vez. Muita paz a você, muita paz a todos e até o nosso próximo programa.